Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus, espero que tenham tido um dia abençoado. Se você tem um emprego, dê graças a Deus, tá? Por ter esse emprego e agradeça muito ao nosso presidente, porque não fosse ele, a situação estaria muito pior, mas muito pior mesmo, tá? Estaríamos nas mãos totalmente, sem ninguém para lutar por nós, desses comunistas, porque é realmente o que eles são. Não pense vocês que há diferença entre socialismo e comunismo. A diferença dos dois pode ser ali, o mínimo, que o socialismo ele escraviza o povo pelo voto, tá certo? E o comunismo ele escraviza o povo à força. Mas os dois escravizam. Então ainda nós temos um verdadeiro baluarte de democracia aqui no Brasil, que é Jair Bolsonaro. Tá certo? Então agradeçam a Deus por Jair Bolsonaro e agradeçam a Deus por vocês terem um emprego. Porque realmente está difícil. A cada dia nós vemos mais pais de família tentando se matar. Porque não conseguem colocar comida em casa, porque não conseguem pagar as suas contas. Muitos estão com problemas psicológicos por causa do fique em casa. Porque tem pessoa que realmente, olha, vou ficar em casa. Só que a pessoa não está acostumada a ficar em casa, um longo período como esse em casa. Acaba tendo problemas sérios, criando-se problemas sérios, depressão. Depressão é uma das coisas que podem causar, um dos problemas psicológicos aí que podem causar, uma das doenças, né? Mas eu vou te falar, tá difícil. E hoje nós tivemos um recado do nosso presidente, ele está esperando o quê? Olha, eu estou esperando um sinal do povo. Não adianta continuarmos com protestos de domingo, porque não vai adiantar. Olhem no Egito o que foi feito. Ocuparam as ruas por 18 dias e não saíram delas até resolver o seu problema. Foram 18 dias de luta, seguidos, dia e noite. Mas conseguiram vencer. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ir e ficar até resolver. É isso que eu venho falando no Twitter. Também temos o Ravox falando bastante sobre isso. Diversas pessoas chamando para isso. Mas não adianta 10, 12, 15 pessoas irem. Nós temos que ir em massa. Tem que ser uma sinalização em massa. Tá? Mostrando apoio. Olha, nós precisamos que se resolva o problema. Hoje nós temos o avanço aí de uma ofensiva jurídico-partidária. Nós vemos tanto o poder jurídico, tá, quanto os partidos fazendo uma ofensiva em prol de derrubar o governo a todo custo. Nós vemos ministros do STF participando de lives com grupos de esquerda, falando mal do presidente, atacando o presidente. Isso não é certo. Uma Suprema Corte ela deveria ser imparcial. Eles não deveriam ficar participando de live. Olhem as Supremas Cortes de outros países. Todos os juízes são discretos, não tem atuação política. Só tem atuação política aonde? Justamente aonde a esquerda tem força. Só tem essa atuação feroz, política, aonde a esquerda tem força. Vide Venezuela, vide Brasil. Nós temos um presidente de direita? Temos. E quando foi eleito, eu sempre disse, e estou repetindo aqui para vocês, não é porque ele foi eleito que nós vencemos. Nós ganhamos uma batalha, a guerra continua, e está aí. Batalhas dia a dia. E o presidente está falando o quê? Olha, ele só faltou desenhar o que nós precisamos fazer. Eu vou colocar aqui na tela algumas notícias que eu separei, tá? São 2 ou 3. Ó, para que vocês vejam aqui, ó, hoje, pessoal apresenta notícia crime contra Bolsonaro por ligação com Cajuru. Mas a que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Olha o que Bolsonaro está falando, tá? Brasil está na iminência de uma crise enorme, tá certo?
nós ficamos de mãos atadas. Por quê? Nós vemos que nós queremos realmente uma mudança no Brasil. Isso é claro, o povo quer uma mudança no Brasil. Mas o que acontece? Uma mudança ela nunca vem fácil. É sempre do modo difícil. Para mudar o Brasil, é muita luta, meus amigos. Pois são anos, décadas de aparelhamento. São décadas. E para se limpar isso, não é 1, não é 2, não é 3 anos. Vai muito mais. É muito mais tempo. Hoje nós estamos numa iminência de uma ruptura institucional. Por quê? Temos interferência de um poder no outro. Os outros 2 poderes que estão sofrendo essa interferência não estão gostando. Estão tentando apaziguar de todo modo. Mas o outro lado está esticando a corda. Olha, somos nós que mandamos aqui. Vocês obedecem. Nós decidimos o que é para ser feito ou não. É isso o recado que eles mandam dia a dia. E vocês sabem de quem eu estou falando, tá certo? Estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil, diz o presidente brasileiro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira, dia 14, que o Brasil está na iminência de uma crise enorme. Em conversa com apoiadores em Brasília, o chefe do executivo afirmou que só aguarda uma sinalização do povo para agir. Vejam, abre aspas, palavras de Bolsonaro, tá? Não é o Daniel falando, é o próprio presidente falando. O Brasil está no limite. O pessoal fala que eu devo tomar uma providência. Estou aguardando o povo dar uma sinalização, porque a fome, a miséria e o desemprego estão aí. Só não vê quem não quer. E é verdade. Está aí. Só quem não quer enxergar que não está vendo. Ou quem não está na rua. Eu sempre estive na rua. E realmente eu não fiquei parado nenhum dia, tá? De todo esse período de quarentena, eu não tive home office. Sempre fiz questão de ir trabalhar. Poderia conversar com o meu patrão, até por eu ser grupo de risco, porque eu sou gordo. E uma grande porcentagem das mortes relacionadas à Covid tem relação com o sobrepeso mesmo. Mas faço questão de ir trabalhar para estar com os meus amigos, meus colegas, meus companheiros de luta. Desde o ano passado, não fiquei um dia em home office. Fui trabalhar todos os dias, só não fui nos dias que estava doente. Nos dias que eu não conseguia levantar da cama, aí sim. Porque mesmo doente, se eu conseguir levantar da cama, com certeza eu vou trabalhar. Tá? Mas o pessoal do Fica em Casa tá fazendo isso com o povo. Então eu estou vendo, é muito pedido de ajuda que eu recebo, e olha que eu nem sou tão conhecido, mas eu vejo amigos precisando, como eu tenho, assim, que estudou comigo, conheço há um bom tempo, e a pessoa estava passando necessidade a ponto de não ter um grão de arroz em casa. Então a coisa está muito séria, gente, muito séria. E nós precisamos dar essa sinalização urgente para o Bolsonaro. É isso que nós precisamos fazer. O mandatário brasileiro também criticou as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e medidas de isolamento social para conter a pandemia. Amigos do Supremo Tribunal Federal, daqui a pouco vamos ter uma crise enorme aqui. Eu vi que um ministro despachou lá um processo para me julgar por genocídio. Olha, quem fechou tudo e está com a política na mão não sou eu. Eu não quero brigar com ninguém, mas estamos na iminência de ter um problema sério no Brasil. E realmente estamos. Chegou ao ponto de pessoas, tá? Pessoas que são totalmente contra esse tipo de briga, não estavam a favor de Bolsonaro, passar a estar. Nós vemos pessoas que sempre foram os chamados passa-pano ali, dizendo, olha, o judiciário precisa se ligar nos limites deles. Eles estão ultrapassando os limites. É uma coisa que vem sendo avisada.
mas estão fazendo de forma proposital. Estão esticando a corda porque eles querem, eles desejam que a corda arrebente. Ou a corda arrebenta, ou eles puxam o cabo de guerra e vencem. É isso que eles querem. Então é um momento muito difícil para o Brasil. Quem é entusiasta, olha, uma intervenção militar, gente, qualquer coisa, vou ser bem claro, qualquer coisa que parta para uma ruptura institucional aí de grandes proporções vai causar muito problema para o Brasil. Aí muita gente vai falar assim, teve uma intervenção militar, nós vencemos. Não. Ainda que tivesse uma intervenção militar, nós não vencemos. Porque aí vai começar embargos comerciais ao Brasil, vai começar os outros países a atacar mais ainda do que já vem atacando o Brasil e o presidente Bolsonaro. Tá certo? Então, é um momento delicado. Podemos chegar a ter uma ruptura institucional? Podemos, e está iminente isso. Está muito claro que podemos a qualquer momento ter uma ruptura. Eu desejo isso? Não, eu desejaria que a gente conseguisse limpar tudo democraticamente. Olha, acertar o país democraticamente, uma vez que vencemos a eleição democraticamente. Mas o outro lado não aceita. Em lugar nenhum do mundo a esquerda aceita perder uma eleição. Sempre que eles perdem uma eleição, eles fazem um inferno, um verdadeiro inferno no país. Em qualquer país. Olha o Chile. Eles perderam a eleição no Chile. O que aconteceu? Protestos, quebra-quebra, põe fogo em tudo. E não é muita, eles não precisam de muitas pessoas. Por quê? Os protestos deles são violentos. A direita, quando protesta, é pacificamente. Você não vê quebra-quebra em protestos da direita. Você não vê destruição do patrimônio em protestos da direita. Você vê isso muito nos protestos da esquerda. Por isso que chamam a atenção, justamente pela violência que são. Aí eles dizem assim, mas é democracia. Balela. Temos um recado também aqui, do general Braga Neto. General Braga Neto garante que as Forças Armadas irão assegurar a independência dos poderes e faz alerta. Em pronunciamento, por ocasião da cerimônia de troca do comando da Força Aérea Brasileira, o general Braga Neto, ministro da Defesa do governo Bolsonaro, afiançou que as Forças Armadas estão atentas à conjuntura sociopolítica nacional e irão assegurar, além da integridade do território e da soberania brasileira, a independência entre os poderes e a preservação da liberdade e da democracia. Tá certo? É um compromisso do governo Jair Bolsonaro, democracia. Não fosse isso, motivos já teve de sobra para ele fazer qualquer coisa antidemocrática. Mas até agora, nós vimos o quê? Bolsonaro sendo o único democrata. O único que está pensando em democracia. E ele ainda assim é acusado de ditador, é acusado de genocida, de nazista, fascista. E na verdade ele é o único democrata aí. Ademais, o oficial defendeu uma apuração rigorosa no que tange ao uso por governadores e prefeitos dos recursos disponibilizados pelo governo Bolsonaro. Todos nós queremos, tá? Disponibilizou mais de 700 bilhões, gente, aqui, Nós queremos saber o que foi feito com esse dinheiro, porque os estados já estão sem dinheiro de novo. Usaram dinheiro que era para o combate à pandemia para pagar salários, por exemplo. Nesse contexto, ele declarou: as Forças Armadas buscam a manutenção da paz e da estabilidade nacional, mantendo a tradição histórica. Empenhamos todas as nossas capacidades para, em um esforço conjunto com a nação, buscarmos uma solução final. Os homens públicos devem ter coragem moral, compreendendo os papéis institucionais para que as ações tenham sinergia e os resultados sejam efetivos. Mas
não temos isso. As autoridades não estão tendo noção do seu papel constitucional e estão excedendo os seus poderes. Outro sim, Braga Neto salientou. À frente do Ministério da Defesa, reafirmo que as Forças Armadas continuarão atentas à conjuntura nacional, assegurando a integridade do território, a soberania brasileira, a garantia da defesa e da preservação das nossas riquezas naturais, honrando sempre os propósitos de liberdade, democracia, independência e harmonia entre poderes. Eu acho que mais claro que isso não tem como ele ser. Só se ele realmente, ele e o presidente desenharem. Não tem como ser mais claro que isso. O momento do Brasil é um momento difícil. Mas com certeza, com a ajuda de Deus, nós iremos vencer mais essa luta. Mas ainda assim, a guerra não vai estar sendo findada. Nós vamos continuar lutando e vamos vencer essa guerra um dia. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.